que é custos para a gestão, é o que manda, é custo para tomada de decisão. Então, a margem de contribuição é um negócio importantíssimo, né? O custeio variável é importantíssimo, por quê? Ele me dá a margem de contribuição, que é um valor que eu tenho unitário, que contribui para pagar meus custos fixos e permite que eu calcule meu ponto de equilíbrio. Então, isso aqui é algo assim, diria que básico, né? Olá pessoal, tudo bem? Vamos trabalhar aqui mais um vídeo sobre custos e há uns dias aí eu falei sobre o sistema de custeio por absorção e hoje eu quero falar sobre o sistema de custeio chamado de variável direto. Então, qual que é a característica do sistema de custeio variável? Olha só, você pode acompanhar a leitura junto comigo, aí vai aparecer o texto para você. Olha só. Definição: elimina os custos fixos do produto considerando somente os variáveis. Apropria aos produtos apenas os custos variáveis. Ou seja, no custeio por absorção que nós já falamos, o que eu tenho? Todos os custos vão para dentro do custo da minha mercadoria, do meu produto, do meu serviço. No custeio variável, não. O que vai para dentro da minha CMV é só aquilo que é variável. O que é um custo variável? É um custo que ele varia segundo o meu volume de produção e vendas. Então, se eu produzo mais, eu utilizo mais. Exemplo, matéria-prima, exemplo, mão de obra. Você pode ver aqui despesas variáveis também como exemplo, tá bom? Então, a diferença básica entre a absorção e o variável é isso. Tudo que vai para dentro do meu custo da mercadoria no variável são os custos variáveis. Quais são as características dele? Ele é interessante do ponto de vista gerencial, então ele tem uma função gerencial, ele não é aceito pelo fisco, pela contabilidade financeira geral, né? Ele tem uma função mais gerencial, foco para tomada de decisão, tá bom? Olha lá, interessante do ponto de vista gerencial, me acompanha a leitura aí, ó, pois traz um resultado real do que determinado produto traz de lucro, sem considerar os custos fixos, que são repetitivos e independentes de volume. Como resultado do custeio variável, eu tenho a margem de contribuição. O que é margem de contribuição? Um conceito importantíssimo para a contabilidade de custos, para finanças no modo geral. Margem de contribuição é o lucro unitário de cada produto ou serviço após apropriar o valor do custo variável unitário. Ou seja, é um lucro limpo, considerando tudo aquilo que é variável, tudo aquilo que varia pelo meu volume de produção. Essa quantia é que irá garantir a cobertura do custo fixo e do lucro após a empresa ter atingido o ponto de equilíbrio, ou seja, lucro zero. A gente vai falar mais para frente de ponto de equilíbrio econômico, contábil, financeiro. Enfim, a função do custo variável, basicamente, o que é a margem de contribuição? Então, a margem de contribuição é um valor que eu encontro que assim, unitário, ou seja, cada produto que eu vender vai contribuir com aquele valor. Por exemplo, esse pincel, vendido a R$3 e tem uma margem de contribuição de R$1. Ou seja, cada pincelzinho que eu vendo, eu descontei os custos variáveis, né? No exemplo aqui, se ele é vendido a 3, tem margem de 1, tem custo variável de 2. Então, cada pincel que eu vendo, eu sei que R$1 vai para a minha cobertura da parte fixa e também para o lucro da empresa, o lucro operacional da empresa. Ele tem um foco no mercado, pois o preço é função dos custos variáveis. Então ele tem uma importância muito grande para a decisão. O absorção que nós já falamos estava mais focado em prestação de contas e em análise. Esse aqui tem um foco de análise, mas também tem um foco de tomada de decisão, tá bom? Então vamos fazer um exemplo aqui. Você pode acompanhar enquanto eu leio o exemplo. Aí vai aparecer para você, olha lá, um exercício, um exemplo de custeio variável. Então, vou pegar a mesma empresa que eu fiz lá na absorção para a gente ter uma ideia, né? A empresa Avante S.A. produz e comercializa pastas de couro. Alguns dados operacionais mensais. Eu tenho dois produtos, na primeira coluna a pasta feminina, na segunda a masculina. Então, informações da pasta feminina. Preço de venda R$250, reais. Quantidade vendida 500 unidades, custo da matéria-prima unitário R$90, mão de obra direta R$60 unidade, despesas variáveis R$2,50 a unidade. Informações da masculina, você pode acompanhar a leitura. Preço de venda R$170, quantidade vendida 400 unidades, matéria-prima R$80 por unidade,
Mão de obra direta, R$ 50 por unidade. E despesas variáveis, R$ 2,50 por unidade. Despesa fixa, 5 mil. Custos fixos indiretos mensal, R$ 20.000. Então, as mesmas informações do anterior. Então, aqui nós vamos trabalhar com outro sistema. Aqui, pessoal, nós vamos ter um outro tipo de informação, bem diferente da obtida anteriormente. Fechou? Então, vamos fazer. Simples, né? Então, vamos fazer aqui, ó. Na primeira coluna, eu vou fazer da pasta feminina. Então, a minha receita de vendas, se eu vendo 500 unidades, a R$ 250 cada uma, eu tenho uma receita de vendas de R$ 125 mil. Beleza? Agora eu vou calcular a CMV, que é o custo da mercadoria vendida. Como é o sistema de custeio variável, o que é o custo da mercadoria vendida? O que vai para dentro dele? Tudo aquilo que é variável. Então eu elimino o custo fixo dessa conta. Ele não vem para cá. Ó, ele está aqui embaixo, nós vamos considerá-lo. Não significa que eu não considero ele, né? Loucura não fazer isso. Mas, aqui eu vou ter uma informação da margem, como eu quero a informação da margem de contribuição, então o foco aqui é obter o valor da margem de contribuição, que é quanto o produto contribui de forma unitária para o pagamento dos custos fixos e também para a geração de lucro de resultado para a empresa. Então, tudo que está na CMV são os meus custos variáveis. Então, vamos lá. Matéria-prima, olha lá, se eu fabrico, pegar o azul aqui e o vermelhinho, porque nós vamos agora falar de custos. Eu fabrico 500 a um custo de matéria-prima unitário de R$ 90, tem um custo total de matéria-prima de R$ 45 mil. Mão de obra direta. Eu fabrico 500 vezes R$ 60 o valor da mão de obra de cada bolsa, total de R$ 30 mil. Despesas variáveis, eu fabrico 500 a R$ 2,50. Despesa variável unitária, total de R$ 1.250. Você fala assim, peraí, tem uma despesa dentro da CMV? Tem. Porque a ideia aqui, como é o custeio variável, não é que vá para dentro da CMV o que é custo. Vai para dentro da CMV tudo aquilo que é variável, sendo custo ou sendo despesas independente, tá bom? Então, para eu achar o valor da CMV, eu vou somar a matéria-prima, vou somar a mão de obra, vou somar despesas variáveis e vou encontrar o valor de, por vermelho aqui, para destacar, R$ 76.250. Aí a minha margem de contribuição, eu pego o valor da minha receita de vendas de 125 mil, subtraio o valor da CMV, 76.250, vou ter uma margem de contribuição total de 48.750. Se eu quiser encontrar a margem de contribuição unitária, eu tenho que dividir por 500. Então eu estou fazendo aqui a margem de contribuição total. Então se eu fizer 48.750 dividido por 500, deixa o meu ajudante me auxiliar aqui. R$ 97,50. Que a gente faz ao vivo, viu, pessoal? Então tá sujeito a essas coisas aí. Então, cada bolsa que eu vendo, feminina, eu tenho um ganho, uma margem de contribuição de R$ 97,50, tá bom? Essa margem de contribuição eu vou usar para várias coisas, né? Para calcular o ponto de equilíbrio, para tomada de decisão. Por exemplo, chega no final do mês, estamos precisando vender, dar um gás nas vendas, qual produto que eu vou vender mais? O que eu tiver a maior margem de contribuição. Vou fazer o da masculina e aí a gente vai ilustrar melhor isso aqui, tá bom? Então, beleza. Então, 97,50 é a unitária, 48.750 é a margem de contribuição total. Bom, agora para a bolsa do homem. Então, vamos lá. Vendo 400 a R$ 170 cada uma. Tem uma receita de R$ 68 mil. Beleza? Matéria-prima. Mesma metodologia de cálculo aí, né?
aqui, usar o azul e o vermelho. Olha lá, 400 vezes R$80 por unidade produzida de matéria-prima, total R$32.000. Minha mão de obra direta, 400 vezes R$50, total de mão de obra, R$20.000. R$50 é a mão de obra para uma, 400 é o que eu produzo. Despesa variável, 400 vezes R$2,50, que é o valor da despesinha variável, total de R$1.000. De novo, por que está aqui? Porque é variável, estou falando de custeio variável, tá bom? E aí eu vou encontrar uma CMV, se eu somar aí os 32 com 20 com 1.000, encontrar uma CMV de R$53.000. Foi vermelho porque é custo, né? Vou lembrar você. R$53.000. Beleza? A margem de contribuição, vou fazer, pego o valor da minha receita, 68.000, menos os 53.000, que é o valor do meu custo, tem uma margem de contribuição de R$15.000. Meu ajudante vai me dizer a unitária. 15.000 dividido por 400... R$37,50. Olha só, ou seja, a margem de contribuição de uma bolsa feminina de R$97,50, de uma masculina R$37,50. Vamos brincar, vamos pôr um pouquinho mais? Vamos fazer a porcentagem disso aqui. Faz para mim, ó, R$97,50 dividido por 500. Olha só, aqui a margem de contribuição quase de 20%. Aqui agora, R$37,50 dividido por 400. 9,5%, quase 9,4% aí. Por que eu estou fazendo todas essas contas? Para a gente ter uma ideia. Então esse conceito de margem de contribuição, ele abre caminho para várias decisões da empresa, né? O ponto de equilíbrio, o que vender mais. Vamos supor que nós estamos chegando no final do mês, o mês não foi muito bom de vendas, o gerente chama todo mundo para uma reunião, fala, pessoal, precisamos alavancar a venda. Qual o produto que você vai querer alavancar mais vendas? O que eu tenho menor ou o que eu tenho maior margem de contribuição? É óbvio que eu tenho maior, porque se eu vender mais bolsa feminina, eu atinjo o meu ponto de equilíbrio mais rápido, e aí eu tenho a possibilidade de fechar o mês com um pouco mais de folga. Então é super óbvio isso, né? Vou dar um exemplo para você que é muito comum. Talvez você já foi na farmácia e aí você vai lá com uma receita e o médico, em vez de marcar a composição do medicamento, marca o nome de marca lá, tá? Tal, por exemplo, a marca aí. Aí o farmacêutico vai sempre procurar te oferecer o medicamento chamado genérico, né? O genérico, que é a mesma formulação, mas que não tem um peso de marca por trás. Ele faz isso só porque ele quer que você pague mais barato? Talvez. Geralmente o genérico é muito mais em conta. Chega a ter já, por exemplo, em medicamento, 50% de diferença. Mas também é muito provável que o medicamento genérico, por não ter na sua composição de custo força de marca, dá uma maior margem de contribuição para a farmácia. Você fala, como assim? Né? Um medicamento custa 20 e outro custa 10 e o de 10 tem maior margem de contribuição? Se eu fizer essa relação do custeio variável, eu posso encontrar isso. Então é só um exemplo, tá? Então são vários exemplos. Então é óbvio que o meu foco de vendas, principalmente no mês de crise, vai ser sempre no produto que agregue maior margem de contribuição. Nesse nosso caso aqui, a bolsa. Se eu pegar na proporção, ó, 20% da receita da venda de uma bolsa vai para a minha continha com margem de contribuição para cobrir meu custo fixo e para me dar lucro. E na casa da bolsa masculina, 9,4%. Então até em porcentagem é menos, para você ter uma ideia de proporção, e em valor absoluto também, né? Uma contribui R$ 97,50, outra R$ 37,50. Beleza? Bem explanado margem de contribuição para você entender como que esse negócio é importante e tem um baita foco gerencial. Aí, pessoal, não acabei, vou acabar aqui, ó. Falando e não termino, né? Olha só, o meu custo fixo, você observa que agora ele tem uma linha aberta. Eu não fiz rateio, não é meu foco.
Meu foco é margem de contribuição. Vou chegar no resultado lucro operacional como uma absorção, mas aqui o custo fixo eu não estou preocupado em fazer rateio. Então quanto que ele é? Ele é R$20.000. E a minha despesa fixa de R$5.000. Bom, e aí se você apurar o lucro operacional, como que eu faço isso, Kleber? Margem de contribuição da Bolsa Feminina, total, 48.750. Margem de contribuição da Bolsa Masculina, total, 15.000. 48.750 mais 15.000, somos dois lucros, as duas margens de contribuição. Desconto 20.000 do custo fixo, desconto 5.000 da despesa fixa, vou encontrar um lucro operacional de R$38.750. Então, importantíssimo no variável. Primeiro, é um custeio com foco gerencial. A pura margem de contribuição. A gente fez até umas brincadeiras aqui com o número para você entender o valor dele. No final, eu acabo também apurando meu lucro operacional. Esse foi o primeiro exemplo que a gente fez. Vou fazer um outro exemplo para dar uma reforçada nesse conceito. Bom, pessoal, falando de custeio variável, vamos ver agora um segundo exemplo. E olha, um baita exemplo de gerenciamento, de decisão a partir de custos. Então, olha só que interessante. Aparece para você o texto, eu vou ler o case e a gente resolve junto, tá bom? Olha lá, a empresa Arte em Estilo produz móveis de luxo por encomenda. Seus custos fixos totalizam R$9.600 por semana e suas despesas fixas de administração e venda R$4.200 por semana. Então, R$9.600 de custo fixo por semana, R$4.200 de despesa fixa por semana. Os custos e as despesas variáveis estimados são os seguintes por unidade. Então, ela fabrica dois produtos, carrinhos e estantes. Então, o custo de material 150 do carrinho, uma comissão 50 e frete 25. E da estante, custo do material 500, comissão 150 e frete 55. Esses são os custos variáveis da produção, tá bom? No início de setembro, a empresa recebeu duas propostas de clientes, então volta para o texto aí e me acompanha. Uma proposta é fabricar 200 carrinhos a um preço de R$550, cuja produção demandaria 3 semanas, e outra é fabricar 110 estantes a um preço de R$1.400 cada e 4 semanas de trabalho na fábrica. Então são duas propostas. Consultado, o gerente de produção informa que só tem capacidade para aceitar um pedido, pois a partir de outubro deverá dedicar-se às outras encomendas já programadas para o último trimestre. Então, para a gente tomar a decisão de qual é a melhor opção, considerando o fator custos, vamos calcular 3 coisas. Primeiro, o lucro da empresa no mês de setembro para cada uma das alternativas, a margem de contribuição unitária de cada encomenda e a margem de contribuição total de cada encomenda, beleza? Então vamos lá, vamos que aqui um case muito interessante para a gente trabalhar, tá bom? Então vamos primeiro trabalhar aqui o carrinho, 3S aqui é de semana, tá? Então o carrinho vai ser utilizado 3 semanas de fabricação. Então qual que é a possibilidade? Fabricar e vender 200 carrinhos a um preço de R$550 cada um. Totalizando uma receita de R$110.000. Beleza? Aí o que vai ser consumido em termos de custos variáveis aí para a gente chegar na matéria-prima? Matéria-prima, olha lá, material, né? 200 unidades vezes R$150. Vou pegar o vermelho aqui. Matéria-prima, R$30.000. Comissão do vendedor, 200 unidades vezes R$50. Total de comissão, R$10.000. 200 a 50 cada um. E o frete, 200 unidades vezes R$25 e frete,
total de frete, R$5.000. Então, olha só, se eu somar as três, eu chego a um custo da minha mercadoria de R$45.000. E é uma margem de contribuição, como que eu vou encontrar? Receita menos o custo da mercadoria, que considerou esses três custos aqui variáveis, a margem de contribuição no valor de R$65.000. Que se eu quiser encontrar unitário, pego os 65.000, divido por 200, então vamos lá, unitário, R$325, minha margem de contribuição. Beleza? E aí os custos fixos. Custo fixo, como que eu descubro o custo fixo? Olha a informação que eu tenho no exercício. O custo fixo da empresa, vou pegar aqui a folha para ajudar. Os custos fixos totalizam 9.600 por semana. Como que eu encontro o custo fixo para produzir o carrinho? Eu não vou gastar 3 semanas de produção para produzir, então eu vou considerar 3 semanas vezes 9.600 de custo fixo. Que vai dar um total de custo fixo de R$28.800. E aí as despesas fixas, 4.200 por semana. Então, se eu vou produzir por 3 semanas vezes 4.200, eu vou chegar a despesas fixas no valor de R$12.600. Então, qual que vai ser o meu lucro aí se eu decidir produzir os carrinhos durante 3 semanas? Pego os 65.000, menos os 28.800 de custo fixo que eu vou ter para a produção desses carrinhos durante 3 semanas, e menos os 12.600, são as despesas fixas que eu vou ter para produzir as 3 semanas. Então, total é 65.000 menos esse custo fixo e essa despesa fixa, eu vou ter um lucro, deixa eu trocar a cor aqui, pessoal, de R$23.600. Esse lucro corresponde a aproximadamente, vou colocar no preto aqui, 21,5% do meu faturamento que eu posso obter. Então, a primeira opção está aqui. Então, estou falando de custo para tomada de decisão. Baita negócio importante, né? Importantíssimo. Custo para tomada de decisão. Aqui é um critério em custos. Então, se ele optar por produzir carrinhos, ele vai ter uma rentabilidade de 21,5%, com um valor absoluto de lucro de R$23.600. Uma margem de contribuição unitária de R$325 por cada carrinho, tá bom? Vamos agora para a segunda opção, que são as estantes. Então, por que eu estou calculando? Por que eu não assumo logo os 2 produtos? Porque o meu gerente de produção disse que eu não posso. Eu tenho que pegar, ou escolho uma encomenda ou outra, porque eu estou já com a minha produção ocupada para os demais períodos, né? Então, vou considerar a segunda opção. A segunda opção é a estante, né? Então, vamos fazer a estante aqui, ó. A estante, eu vou vender a R$1.400. R$1.400 vezes, que feio isso aqui, né, gente? Vou fazer bonito, vai. Apagar assim. Olha lá. R$1.400 vezes total de estantes que eu posso produzir nesse período, essas são 110. Qual que vai ser a minha receita? R$154.000. Pessoal, vamos lá. Se você pausa aqui, se você comparar uma receita com a outra, você fala, opa, eu vou nessa, porque eu vou faturar mais. Muita gente toma decisão baseado nisso. Fala, qual vai dar mais faturamento para o meu negócio? E não há outros fatores.
gente vai analisar aqui, pode ser que a estante seja realmente uma opção melhor. Eu prefiro pensar na rentabilidade. É mais interessante, a rentabilidade é o retorno que eu tenho sobre o que efetivamente eu produzi. Mas vamos ver onde vai, né? Aí vamos lá, aí a matéria-prima, o material. Eu vou produzir 110, vou pegar azulzinho aqui, e o vermelho. 110 estantes, a um custo de material de 500. Totalizando o custo em R$55 mil. Comissão, olha lá, a comissão da estante, 150, comissão de vendas, né? Produzo 110 estantes vezes R$150 de comissão, me dá aí um gasto com comissão de R$16.500. O frete, R$55, né? Então eu produzo 110 estantes a R$55 de frete, tem um total de frete de R$6.050. Como que fica o custo da produção de estantes? Somos três, né? 55 mais 16.500 mais 6.050, total R$77.550. Vou encontrar a margem de contribuição das estantes. Olha lá, 154 mil, que é a minha receita, menos 77.550, que é o meu custo da mercadoria, vou chegar numa margem de contribuição de 76 mil. Opa, tá de azul aí, né? Olha o top. 76 mil. Olha aqui. 450. Que se eu fizer por unidade, margem de contribuição unitária, eu vou ter uma margem de contribuição de 695. Ou seja, cada estante que eu produzir, eu vou ter uma margem de contribuição no valor de 695. Beleza? Seguimos. Já vimos que a margem de contribuição em relação aos carrinhos é maior da estante, né? 695 contra 325. Vou comentar sobre isso, tá? Mas logo mais. Seguimos. Custo fixo. O custo fixo foi dado aqui, ó, 9.600 por semana. Quantas semanas eu demoro para produzir as estantes? 4 semanas. 4 vezes 9.600 vai me dar um custo fixo de 38.400. Gente, olha que interessante isso aqui. Vamos falar sobre atrasos na produção. Tem gente que, às vezes você escuta assim na empresa, atrasou a produção, fazer o que? Acontece. Nesse exemplo, se atrasar, por exemplo, uma semana para produzir essas estantes, o que vai acontecer? Em vez de ser 4 vezes 9.600, vai ser 5. Ou seja, eu vou sair de um custo de 38, vai pular para 48 mil. Aumenta 9.600 o meu custo. Então, atraso em produção não é uma coisa assim para você encarar, você que é gestor, você que está se preparando para isso, você que tem uma empresa. Atrasou a produção. Atraso de produção custa. Pergunto, se ele demorar 5 semanas a produzir os carrinhos, ou as estantes aqui, ele vai poder repassar no preço esse atraso? Não, o cliente não quer. Você é cliente, você pagaria pelo atraso de quem te fornece um produto? Você não quer pagar por isso, ninguém quer. Então, não pode, assim, pode acontecer? Pode, mas não pode ser encarado com naturalidade, como se fosse normal. Precisa ser controlado, revisado o que aconteceu e, se for o caso, recalculado o custo. Precisa sempre buscar uma fonte, né? Por isso que contabilidade de custo é uma baita fonte de informação. Um atraso de produção aqui já come aí 9.600 da minha margem. O lucro que eu esperava ser, nós vamos apurar daqui a pouco aqui o lucro, sei lá, 10 mil se der, já cai para R$400, entende? Então é um negócio, é sério isso aqui, é um negócio importante da gente frisar. Não é porque o nosso canal está ali, né? Sempre falando sobre esse tema e sempre
desafiando você a aprender mais e crescer nessa área aí. Vamos lá, despesa fixa. 4 semanas, de uma despesa de 4.200 por semana, 4 vezes 4.200, despesa fixa, R$16.800. Beleza, vamos apurar o lucro na segunda opção. Margem de contribuição menos o custo fixo, 38.400, a despesa fixa, 16.800, um menos o outro aí, lucro de 21.000, vou botar em preto ali só porque está em preto o outro, viu? 21.250. Em termos de porcentagem, faço esse dividido pelo faturamento, eu tenho uma margem de quase 14%, ou seja, um lucro sobre essa operação de 14%. Qual operação é mais interessante e por quê? Bom, isso aqui vai cair na mão do gestor para ele tomar decisão. Eu vou falar por mim, que decisão eu tomaria e por que tomaria. Cada gestor vai ter a sua possibilidade de pensar. A função da contabilidade de custo é te mostrar isso. A tomada de decisão é sua. Mas vamos lá, o que eu faria? Se eu pegar o critério pela margem de contribuição unitária, qual produto que é mais interessante produzir? A estante. 695 de margem de contribuição unitária em relação aos carrinhos, que é 325, ela é mais que o dobro, né? Se fosse o dobro seria 650, mais que o dobro, 110% aí de mais ou menos de diferença, né? Então, pela margem de contribuição, você fala, bacana, margem de contribuição maior, fecho nessa decisão. Mas a margem de contribuição, vamos lá para o conceito de margem de contribuição que eu acabei de falar. É um valor que me ajuda a pagar o custo fixo e que me ajuda também a ter lucro. Se eu olhar e falar assim, bom, pela margem de contribuição, estante é interessante, porque se eu produzir mais eu vou poder ganhar mais. Mas eu vou produzir mais? Essa é a pergunta. Porque a questão aqui é que eu estou no limite de um processo de produção. Então o cara fala, eu só posso aceitar um dos produtos. Se eu aceitar mais a estante, porque ela tem uma margem maior, mas eu consigo produzir além das 110? Em tese não, porque é o que o case fala. Então a margem de contribuição para a decisão aqui fica meio complicado. É porque assim, é meio que regra, né? Que tem maior margem de contribuição, eu vou nele. Mas essa regra, cuidado com ela, porque se eu tiver uma limitação de produção, eu não consigo produzir além. Então, eu vou ficar com isso aqui mesmo. Eu iria em outros fatores. Por exemplo, fator rentabilidade. Na opção estante, ou carrinho, desculpa, eu tenho uma rentabilidade de 21,5%. Rentabilidade é o meu lucro em função do meu faturamento. Eu ficaria aqui. Então, vamos lá. Eu, Kleber, o que eu faria? Carrinhos, pronto. Por quê? Apesar de ter margem de contribuição menor, mas eu tenho um fator limitante de produção. Então, eu não vou conseguir aumentar a produção. Eu tenho um limitante, é só isso que eu consigo produzir. Certo? Por esse fator, eu ficaria com o carrinho por ter maior rentabilidade, por valor absoluto de lucro ser maior. E, em tese, se eu tenho 4 semanas para utilizar, aqui eu vou utilizar 3. Então, vamos falar agora do ponto de vista de produção. Existe algum risco de produção? Eu iria analisar isso. Então, se houver um risco, eu tenho 1 semana ainda para, em tese, correr atrás do prejuízo. Aqui eu estou absolutamente no limite, sem margem nenhuma. Então, eu tenho uma rentabilidade menor, um valor absoluto de lucro menor. Tem maior margem de contribuição? Tenho, mas eu estou definitivamente sem margem. Então, cada gestor tem uma visão, tem uma perspectiva. Estou trazendo a minha, estou explicando por quê. Eu ficaria com uma maior rentabilidade, tanto percentual quanto numérica, em valor absoluto, em dinheiro, e nesse momento desprezaria a margem de contribuição. Por quê? Estou falando nesse contexto. Para a decisão eu não fico com a maior. Por quê? Porque eu tenho um fator limitante de produção. Eu não consigo produzir mais que isso. Beleza, pessoal? Então, vídeo aí importante pra caramba. Você que está aí envolvido em gestão, está estudando, está se preparando, um negócio prático, simples, um conceito importantíssimo de margem de contribuição, de custeio variável,
Então fica esse vídeo aí para você hoje, espero que você goste. E olha, compartilha, manda para os seus amigos da faculdade, manda para os seus amigos que têm empresa ou que trabalham com gestão, que trabalham com gestão de custos, com gestão financeira, que isso aqui é um conceito que pode ser útil. Faça um comentário, ajuda a gente aí, faça um comentário, pergunta, fala de novo, ó, eu fiz um exercício sobre isso lá na faculdade, não estou conseguindo fazer, me ajuda aí, vai. A gente vai ajudar você, tá bom? Abraço e até o próximo vídeo.